Quando a gente fala de cuidado, a gente fala de mulheres. Somos nós, mulheres, que temos a obrigatoriedade de cuidar. Isso já é algo imposto. E quando eu falo sobre isso, é importante que eu explique também, porque já vem uma vozinha, né? Ou talvez você também esteja pensando assim, pô, mas cuidar também é tão bom, que exagero. E na verdade, no caso de nós mulheres, eu me percebo muito assim, eu tenho que explicar coisas muito óbvias. Eu preciso justificá-las, porque se eu não justificá-las, fica parecendo que eu sou uma pessoa negligente, desrespeitosa. Talvez isso não aconteça, talvez não, isso não acontece no universo masculino. Mas enfim, estou aqui para falar sobre esse tema, porque ele tem chegado muito para mim, onde eu estou hoje com 51 anos, tenho 2 pais idosos, minha mãe tem 77 anos, meu pai tem 80, tenho algumas amigas também, né, mais próximas, com pais idosos, sentindo essa obrigatoriedade desse cuidado. Há pouco tempo eu tenho uma amiga que ela precisou viajar e deixar a mãe, e ela com vários irmãos, e foi simplesmente uma grande saga para isso acontecer, e não foi nem com os irmãos que ela conseguiu esse cuidado, porque ela conseguiu, né? Porque é muito interessante, quando a gente se torna mãe, eu falo muito isso aqui nas minhas redes sociais e aqui no podcast, nós somos as únicas responsáveis, me parece, o resto do planeta dá uma forcinha para os cuidados, né? Então as decisões todas tomadas, as falhas principalmente, aonde essa mãe errou, né? Quando a gente fala também do cuidado com o idoso, é interessante, né? Eu pensei nisso agora, quando eu lembrei dela e trouxe aqui essa fala, ela me autorizou a falar sobre isso aqui, mesmo não falando o nome dela, ela é responsável, ela que tem que angariar fundos, movimentos, para que a mãe dela não fique sozinha, entende? Quando ela tem irmãos, homens. Então, é muito interessante, eu quis falar sobre isso, porque esse cuidado, ele parece que nos é imposto. Não existe a possibilidade de não cuidar. Eu, por exemplo, a minha mãe, ela cuidou da minha avó, que era uma mulher extremamente violenta, né, uma mulher desrespeitosa, e para minha mãe foi algo assim, tipo, imposto socialmente. Hoje a gente conversa sobre isso e ela me fala que se pudesse voltar atrás ela não teria tido esse cuidado. Esse cuidado, no caso da minha mãe especificamente, não foi uma ressignificação de uma história, né? Porque para muitas pessoas isso pode ser. Longe de mim, gente, eu não estou trazendo esse julgamento aqui, não. Eu estou questionando um lugar muito imposto e que nós precisamos questionar para que a gente possa escolher, né? Porque a imposição não é escolha. E aí quando a gente se depara com essa imposição, e no universo meu, né, de mulher, das mulheres que eu atendo, das minhas amigas, eu vejo mulheres extremamente cansadas e sobrecarregadas. Eu também sou uma pessoa cansada. Eu venho me sentindo menos sobrecarregada desde que eu comecei a fazer escolhas mais dolorosas. Escolhas de não ser não levantar a bandeira de ser a única responsável, por exemplo, pelos meus filhos, pelas escolhas que eu preciso fazer. Então, eu venho deslocando esse lugar, tô cansada, mas sobrecarregada, acho que eu também tô, mas eu me sinto menos, entende? Eu já consigo me mobilizar mais em relação a isso, me pegar. E aí quando a gente fala desse tema, eu vejo mulheres com corpos colapsados mesmo, cansados, esvaziados de si, distantes do desejo, sabe? Da possibilidade de... e não é desejo só sexual não, gente, é desejo de tipo, cheguei aqui agora, quero ficar nesse sofá. Não vou não, vou ficar agora um pouquinho aqui. Agora eu preciso de um abraço. Isso também é desejo. Eu preciso chorar, vou colocar uma música para chorar. O desejo de criar, desejo de existir, desejo de fazer projetos, o desejo de ficar costurando. Desejo, pulsão de vida. Esse cuidado excessivo, imposto, em que você precisa abrir mão da sua vida para você poder corresponder às expectativas sociais e cuidar muitas vezes de pessoas que você não tem nem ligação, porque isso também é real. A gente vem de uma estrutura social em que as únicas relações, talvez as únicas, não sei se as únicas, mas é um lugar muito imposto cuidar de pai e mãe, né? Amar pai e mãe. E assim como outras relações das nossas vidas, as relações com pai e mãe, elas são construídas. É preciso ter conexão, afeto, né? Amor. Não é porque é pai e mãe que isso existe, gente. E às vezes
o pai e a mãe, inclusive, são gatilhos de ansiedade, gatilhos de angústias. Às vezes é preciso ficar distante. E como é que você vai ter que cuidar dessa pessoa se ela te causa tão mal? Mas não, você vai pro inferno se você não fizer isso, entende? Você é uma pessoa muito má, é muito bonito, deixa eu engasguei. É muito bonito cuidar, e é bonito sim, mas quando isso pode ser escolhido, quando isso não é sobrecarregado, entende? Porque a gente tem todo um sistema que se beneficia disso, o próprio capitalismo, né? O capitalismo hoje, ele iria ser, sei lá, sucumbido se não existisse todo esse cuidado que são as mulheres que fazem, onde não é remunerado. Eu como mulher, né, que, enfim, gerencio uma casa, tenho 2 filhos, cara, eu vivo constantemente tendo que abrir mão de muita coisa. Por exemplo, eu sou uma pessoa que não cuido tão bem da minha casa como eu gostaria, por exemplo, porque senão vou ficar maluca, entende? Eu precisei, inclusive, olhar para isso, porque tinha uma fase da minha vida em que eu era obcecada por limpeza, né, por manter a casa arrumada. Hoje, a bagunça também me organiza, sabe? Não uma bagunça desestruturante, no sentido assim, de estar tudo muito fora do lugar durante muitos dias. Não, mas assim, eu tenho 2 filhos, né? Então tem uma baguncinha. Eu comecei também a olhar para essa bagunça de uma outra forma. Mas eu preciso sair de casa com minha cama desforrada. E eu não sou uma pessoa que não funciona porque minha cama não está forrada. Talvez, seja uma comparação esdrúxula, você também não é uma pessoa ruim porque você não está cuidando da sua mãe e do seu pai. Entende? Caso você não queira. Essa escolha precisa existir. Isso é liberdade. É poder escolher. Mas aí a gente entra num papo de culpa, né? Essa construção social que nos faz acreditar que só nós podemos cuidar dos nossos pais faz com que a gente se sinta culpada, acreditando que essa culpa... E não, é importante falar que essa culpa ela não é sua, ela não é minha, ela não é uma culpa individualizada. Ela é uma construção para que você se sinta culpada, para que você cuide de quem você não está afim, então isso te causa ansiedade, isso te aciona gatilhos de diversos, enfim, sentimentos que não te fazem bem. Você está bem, quando você vai cuidar daquela pessoa você se sente muito mal, mas você precisa fazer isso não te dá energia para você olhar para você olhar para os seus próprios desejos, para você poder criar, para você estar com alguém feliz, você está descarregando nos seus filhos a raiva de você estar cuidando de quem você não quer, entende? Então é uma culpa e é muito importante senti-la. E também ser mal vista, né, gente? A gente vai ser mal vista, as pessoas vão ter que falar, putz, aquela pessoa ali não cuida da mãe, né? Que coisa feia, sabe? Eu tenho uma filha de 14 anos e um filho de 10, eu não quero isso para os meus filhos. Realmente eu não quero. Eu não quero esse fardo para eles, de que eles são obrigados, entende? Nesse sentido, da obrigatoriedade. Eu quero que eles tenham liberdade de existir na vida deles e eu estou me organizando para envelhecer de uma forma em que eu tenha essa condição de estar com as minhas amigas, de poder ser. Agora me veio uma coisa, né, que tem a questão do privilégio, né, e também de estar vivendo num país que não oferece condições de cuidado amplo, né, de lugares para os idosos que sejam um valor em que essas pessoas possam pagar. A gente sabe, quando eu falo isso, né, de que eu quero envelhecer assim, eu sei que eu falo isso num recorte de privilégio. Isso a gente fala de sociedade, a gente fala da forma como nosso país funciona. Então é muito interessante que todo mundo fique dentro dessa dependência, porque nós não temos estrutura mesmo, condição para oferecer que essas pessoas sejam mais autônomas, né? Existem outros países que isso já acontece naturalmente. As pessoas idosas elas vão para os lugares onde os idosos ficam, né? Para inclusive se apoiarem, terem condições de viverem uma velhice muitas vezes muito mais interessante. Eu me lembro que eu li uma vez no livro da Ana Cláudia Quintana, esse assunto me deixa assim, né? Fico parecendo que eu tô falando correndo, gente, será? Bom, não é isso. Da Ana Cláudia Quintana, em que ela fala, eu não sei, um dia, alguma coisa morrer, gente, não lembro, porque ela tem vários livros, ela trabalha com pacientes paliativos, e ela conta nesse livro que os estudantes de medicina, eles estavam na clínica lá, né, quando ela estava trazendo esse treinamento, e eles
intrigadas porque os idosos estavam tão abandonados. E ela traz uma fala no livro do tipo, você sabe quem foram essas pessoas? Porque é isso, né? É como se fossem pessoas agora que estão idosas e são pessoas que precisam viver esse cuidado, mas quem foram essas pessoas? Porque essa relação também de pai e mãe, ou com esse cuidador, seja ele quem for, é uma relação de conexão, né, de construção, do que tipo de vínculo foi criado ali, sabe? Isso não é questionado. E quando se trata de nós mulheres, mais ainda, isso é imposto. A gente a gente acredita naturalmente de que nós temos que cuidar, entende? Então esse assunto, ele tem chegado muito para mim, assim, um lugar onde eu venho olhando para isso, né? A minha mãe hoje, ela mora sozinha, ela é uma pessoa extremamente autônoma, e eu, dentro de mim, eu passo por conflitos internos, assim, de ficar tipo, caramba, quando ela precisar de mim, como é que vai ser? Que tipo de apoio eu quero dar a ela? Que tipo de apoio eu posso dar a ela? Eu quero bancar essa escolha, não ser levada por uma construção que me impõe isso, sabe? Porque o cuidar é bom, gente, mas o direito de cuidar tem que ser um direito, entende? Não é algo imposto. É aí que mora a nossa liberdade, que já é tão restrita, né? Poder escolher, poder olhar para o que eu quero viver também. Porque, além de tudo, esse formato desse cuidado, Ana Cláudia Quintana, ela fala sobre isso no livro, de que tem muitos idosos que não se permitem nem serem cuidados. São arrogantes, são exigentes, muitas vezes envelhecem como foram enfim, na vida adulta, né? Distantes de si, muitas vezes, mas você tem que estar ali cuidando. Onde está escrito isso? O difícil é bancar esse desconforto de não optar por esse cuidado, entende? De se priorizar, de se incluir na própria vida, porque nós somos vistas como mulheres egoístas, né? Mulheres que vão para o inferno, que não conseguem retribuir. Eu acho isso uma violência. Como é que eu posso exigir que a minha filha retribua? Nunca ela vai conseguir retribuir o que é eu hoje ser mãe dela e ser mãe de Romeu. É uma experiência única minha, que não diz respeito, ao mesmo tempo diz respeito a elas, entende? Não existe uma retribuição nesse lugar. A retribuição é a vida, né? Para mim, a retribuição maior, ela vivia a vida dela. Essa é a maior retribuição. Essa é a maior gratidão que ela pode ter a educação, a disponibilidade que eu e o pai dela tivemos. Enfim, isso é muito, muito subjetivo, porque tem todos os questionamentos que ela vai fazer durante a vida dela também em relação a mim, em relação ao pai. Mas se eu posso desejar algo, é que ela faça as escolhas, se ela quiser cuidar, entende que ela cuide, mas a escolha é dela. Eu não tô aqui esperando uma retribuição, sabe? Um cuidado comigo, porque eu cuidei dela. Enfim, eu acho que esse é um tema muito importante da gente discutir, porque nós mulheres somos muito condicionadas para isso. Hoje eu vejo muito isso nos meus atendimentos, as mulheres muito presas a estruturas familiares, muitas vezes muito presas às próprias mães. A Bell Hooks fala isso, né? Fala que as mulheres também são muito responsáveis pelo próprio machismo, pela forma como elas educam os próprios filhos. Pela violência, seja moral, seja física, o quanto a gente perpetua isso. Eu vejo essa ligação de muitas mulheres que eu atendo com as próprias mães, de uma obrigatoriedade de se violentarem, de estarem o tempo todo distantes de si, sem energia nenhuma para viver, mas precisam estar ali naquele ambiente, porque acreditam que esse é o único caminho, entende? E esse não é o único caminho. É óbvio que existe muita complexidade nessa relação, muita beleza quando isso acontece, né? Existe algo, eu, por exemplo, com a minha mãe, tenho vivido algo que eu não imaginava que eu fosse viver nessa vida. Eu tive uma relação com a minha mãe, uma relação difícil durante a minha juventude, eu me sentia muito sufocada, mas minha mãe nunca desistiu de mim, sabe? Sempre foi uma mulher, hoje eu olho e falo, putz, realmente tinha um lugar ali de não desistir,
mas tinha um sufocamento e um conflito muito grande entre nós duas. E na vida, na terceira idade, né, agora idosa, há 3, 4 anos, ela começou a olhar para ela com uma profundidade que eu não imaginei que pudesse existir. Então, para mim, hoje, quando eu falo desse assunto do cuidado, é ainda mais difícil, porque é um lugar que eu quero realmente poder escolher, tendo hoje a oportunidade de ter uma mãe, uma mulher, que eu tô conseguindo olhar como mulher, sabe? Uma mulher com desejo, uma mulher que se cuida, uma mulher linda, uma mulher que tá olhando pra mim, minha filha vá, minha filha, me desculpe, a sua mãe realmente, ela deslizou nisso aqui. E nem tem tanta desculpa porque minha mãe tá muito desvinculada cada vez mais da culpa, mas eventualmente rola esse tipo de papo. Eu brinco com ela que falo, mãe, eu trago pra você coisas hoje que você jamais me diria o que você me diz hoje. Então eu tô tendo essa oportunidade de estar podendo vivenciar isso e me deparar com essa escolha de como vai ser a nossa relação, ela envelhecendo mais, o que eu quero fazer, que tipo de formato, caso ela esteja precisando ficar mais perto de mim, caso eu queira, como é que isso vai acontecer? Eu tô a fim de bancar, gente. Tô a fim de bancar como isso faz, como é agir assim, de uma maneira que eu me sinta bem. E eu não tô falando de fugir de desconforto, não. Tá querendo ficar tudo bonzinho, né, Rojana? A vida é difícil. Não tô falando disso. Olha, de novo eu tendo que explicar. Eu tô falando de um lugar onde eu possa fazer uma escolha que seja saudável pra mim. Acho que essa é a palavra. Entende? Essa saúde, ela me traz saúde pra vida. Ela me faz, inclusive, cuidar melhor caso eu faça essa escolha, caso minha mãe precise. Eu não sei nem se vai ser dessa maneira que vai acontecer, porque ela já é uma mulher que vem também se estruturando para olhar para o fim da vida dela, de como ela quer envelhecer, entende? Aonde ela quer estar. Enfim, então é um papo tão importante, né, que eu acho que a gente merecia e precisaria conversar mais sobre isso. Me contem como é que isso chega para vocês. Vamos ventilar esse assunto, porque ele é um tema muito que nos aprisiona muito. E a gente poder olhar para esse cuidado de uma outra forma, tem liberdade aí. Mora a liberdade aí, sabe? E a gente merece falar sobre isso. Principalmente nós mulheres. Então é isso. Não deixem de compartilhar, de mandar para as pessoas. Vamos fazer tudo isso aqui, meu trabalho, né? Chegar nos ouvidos, nos olhos de outras mulheres. Eu conto com vocês. Aproveitem aqui para... Não sei se tem sininho, gente. O que tiver aqui, apertem. Para vocês poderem contribuir para que esse podcast, videocast, cresça bastante, a gente possa bater muito papo aqui, trazer muitos assuntos importantes, tá bom? Um cheiro e até a próxima.